porque nós queremos viver uma vida no Espírito, Senhor. Nós queremos viver uma vida genuinamente com o Senhor. Então eu quero te clamar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor abra, Senhor, o nosso entendimento, que o Senhor derrame, Senhor, das suas revelações no nosso espírito, Senhor, para que nós possamos viver de uma forma diferente na tua presença. Vem sobre nós, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, você sabe que nós estamos, falando a respeito de princípios. O Senhor me direcionou a dar essas aulas a respeito de princípios, porque são coisas que se nós aprendermos verdadeiramente, que se nós tivermos revelação de verdade, a nossa vida espiritual muda, queridos. Então, eu entendi, o trabalhar do Senhor e a direção do Senhor em relação a isso, porque nós precisamos nos mover dia a dia espiritualmente. Nós precisamos andar no Espírito, O pastor falou um pouco disso hoje na aula de Romanos. Nós precisamos andar no Espírito. Queridos, e andar no Espírito parece fácil, mas não é tão fácil, Tem gente que fala assim, é difícil ser crente. Eu não acho que é difícil ser crente, mas andar no Espírito exige alguns cuidados, exige vigilância e exige algumas práticas espirituais que nós precisamos fazer. Esforço, nós precisamos nos policiar em algumas coisas. E às vezes, com a correria do dia a dia, com as nossas batalhas diárias, nós nos perdemos um pouco. Por isso que a palavra diz que o bom soldado, ele não fica, qual que é a palavra? Não é emaranhado, ele não fica, como é? Embaraçado, isso. Ele não fica embaraçado com as coisas deste mundo. O bom soldado não fica. Mas quantas vezes, queridos, você está cheio de boa intenção, cheio de vontade e acaba se embaraçando com as coisas do dia a dia, e as práticas espirituais e andar no Espírito acaba ficando um pouco de lado. Isso acontece com todos nós. Mas nós precisamos vigiar, amém? Nós precisamos cuidar disso, nós precisamos nos atentar, nós precisamos nos lembrar que essa é uma prática que nós temos que fazer. Desculpa, uma prática que nós temos que ter. O pastor disse, você não fica pensando, não, olha, eu tenho que tomar cuidado porque eu estou com os irmãos, eu não posso falar palavrão. Ele disse, por que isso? Porque isso, o não falar palavrão é uma coisa já natural de você, A gente fala inerente, é uma coisa que acontece, então não é comum você falar palavrão, então você não vai falar palavrão. Só que muitas vezes as práticas espirituais não são inerentes a nós, elas não acontecem automaticamente. As práticas espirituais, depois que você tem uma rotina, que você tem um caminhar, ela acaba acontecendo naturalmente, mas muitas vezes não acontece, até que nós aprendamos, e é sobre isso que eu quero falar. Você sabe que na aula anterior nós falamos sobre, nas duas aulas anteriores, sobre vencer o pecado, e nós estávamos falando de práticas espirituais. Como vencer o pecado na prática. Alguém colocou em prática por falar nisso? Ergue a sua mão aí que eu quero ver. Gente, pouca gente, viu? Só eu que tenho pecado, Tem que colocar em prática, queridos. Oxi. Vou perguntar de novo. Nós falamos nessas últimas duas aulas sobre vencer o pecado. E nós ensinamos alguns exercícios práticos.
Aí eu perguntei se vocês têm colocado isso em prática. Se vocês têm colocado em prática o que vocês aprenderam esses dias. Vocês têm colocado? Tem que colocar, gente. Jesus amado. Das duas, uma, o povo não está nem aí com a Light. Isso é para quem tem mais de 40, não está nem aí com a Light, né? Ou isso é para quem não está nem aí, ou tá todo mundo santo e eu que estou pecando, né? É a voz. Então nós precisamos ter práticas espirituais para andarmos no Espírito. Nós temos que doutrinar a nossa alma as práticas espirituais. Você lembra o que diz em Gálatas? A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, para não fazer o que quereis. Quando fala não fazer o que quereis, está falando da alma. Então, a nossa alma, ela precisa entender que existem práticas espirituais e essas práticas nos interessam. Então, sobre o que eu quero falar nessa noite? Sobre o que eu quero falar nessa manhã? Nessa manhã eu quero falar sobre subir o rio de Deus. Talvez eu não consiga falar tudo o que eu gostaria, mas o cerne, né, o X da questão eu vou falar. Mas eu quero falar sobre subir o rio de Deus. E eu quero falar sobre louvor e adoração. Então, antes que você se mexa aí na cadeira, louvor, e só o pessoal do louvor fique feliz, né? Não é desse louvor que eu estou falando. Não é das músicas. Não é disso. Eu quero falar sobre a nossa disposição diária em louvar e adorar a Deus. Em uma das aulas anteriores, eu não sei qual, eu falei a diferença entre louvor e adoração. Não falei? Eu disse que adoração, você adora o Senhor pelo que Ele é. Porque Ele é o único, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o governador de toda a terra, Ele é o general do nosso exército, Ele é o nosso Salvador. Ele é nosso baluarte, Ele é nosso baluarte, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, exaltado é o nome do Senhor, excelso, augusto. Quando você adora o Senhor, você adora pelo que Ele é, porque Ele é santo. A palavra do Senhor não diz que os anjos ficam diante dEle, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, santo, santo. Então, isso é adoração. Então, nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é. E falamos da diferença do louvor. O louvor, você o louva, você o honra pelas coisas que Ele faz. Então você louva o Senhor porque Ele te salvou. Você louva o Senhor porque Ele te tirou da lama. Como o pastor falou hoje, Ele te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, quando você louva o Senhor, você louva pelo que Ele é. Pelo que Ele faz. O que Ele faz na minha vida, o que Ele faz na sua vida. Mas, queridos, muitas vezes nós colocamos o nosso louvor e a nossa adoração no momento das músicas. Nós não temos uma prática de louvar e adorar ao Senhor com os nossos lábios de uma forma espontânea. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma delícia os louvores, as músicas, é uma delícia. Mas você pode, em meio aos louvores, você fazer a sua adoração. Você fazer o seu louvor. Então vamos ler um texto para daí a gente entrar. Abra em João, capítulo 4.
João 4, 23. É quando Jesus, esse texto, o contexto é quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, né? João 4, 23, eu só vou ler os versículos que importam nesse momento, tá? Mas vem a hora, Jesus falando para ela, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, você conhece esse texto, você sabe, né? Você já aprendeu, nós já falamos aqui outras vezes, né? Se o Senhor diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é porque tem aqueles que não é em espírito e em verdade, amém, queridos? Né? Se Ele está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e eu entendo que espírito em verdade é com revelação, né? Em espírito, e em verdade com as suas atitudes de vida. Né? Mas nós não vamos entrar nisso, que também o assunto não é esse. O que eu quero dizer para você, que os nossos lábios, eles não podem, na hora de adorar ao Senhor, eles não podem falar apenas vãs repetições. Não pode ser uma oração pronta. Você entende o que eu estou dizendo? Você precisa, você e eu, nós precisamos adorar ao Senhor e em espírito e em verdade. O meu espírito com o espírito do Senhor. Não é o espírito da Rose. É o meu espírito, são as minhas palavras de adoração. São as minhas palavras de louvor. Queridos, isso nos faz subir o rio de Deus. Isso, você entende subir o rio de Deus? Porque como que acontecem os rios, né? Tem uma nascente no alto, e aquela nascente começa a jorrar água, e aquela água vai correndo e vai tomando uma proporção que é meio inexplicável para nós, né? Como que de um fio de água nasce um rio, mas enfim, né? Né? É uma loucura, mas enfim, né? Então sai um fio de água e depois vira um rio enorme, imenso, né? Mas é assim que funciona. Só que o que é normal é descer o rio, não é? Só que a palavra diz que nós temos que subir o rio. Porque se nós subirmos o rio, nós nos encontramos com o Senhor. Pastor Cirilo tem um louvor que fala a respeito disso, né? Eu vou subi-lo, ele fala, eu vou subi-lo, vai subir o rio para se encontrar em direção ao Senhor. Então, queridos, isso talvez, eu gostaria que você prestasse atenção, e que em nome do Senhor Jesus, né, nós tenhamos revelação nessa manhã para você compreender o que eu estou querendo dizer, é que a sua prática de liberar palavras de adoração ao Senhor, e liberar palavras de louvor ao Senhor, as tuas palavras, não as minhas palavras, as tuas palavras, vai fazer com que você suba o rio em direção ao Senhor. Sabe aquele louvor que diz assim, que é um louvor evangélico, mas a Igreja Católica usou, né? Não importa, amém, queridos? O bom é que todo mundo cante. Antes todo mundo cantasse do que cantasse funk, né? Então não importa se é evangélico, isso não importa, né? Mas acho que o pastor Marcelo que regravou esse louvor, diz assim, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Você entende o que isso quer dizer? Já aconteceu com você, mas isso é para você responder de verdade, tá bom? Não é para você falar para mim só para, assim, levantar a mão só para parecer que, não, queridos, isso não, nós não estamos aqui para isso. Mas eu queria saber se você já teve essa experiência, porque isso é uma experiência. Já aconteceu de você estar no momento, eu vou falar um momento de oração para ficar mais claro, você estar no momento de oração ou no momento de louvor aqui,
e você entrar numa situação espiritual que parece que todo o resto não tem importância. Já aconteceu? Já aconteceu? Você subiu o rio. Amém, queridos? Não dá para explicar se a igreja desceu ou se o céu subiu. Ou, se a igreja, se o céu desceu ou se a igreja subiu. Não dá para explicar. O que dá para explicar é que os seus pés saíram do chão. O que dá para explicar é que quando o anjo puxou o cordel, você foi mais profundo. Você foi mais profundo. E o pé já não encostava, assim, o pé já não encostava mais no chão. Então, parece, queridos, eu sei disso, né? Muitas pessoas na igreja não viveram ainda essa experiência porque não aprenderam. E por que não aprenderam? Porque às vezes ninguém ensinou. Não é verdade? Ninguém nasce sabendo, queridos. Então, nós precisamos aprender para fazer. Então, nessa manhã é sobre isso que eu quero falar. Que no momento que você estiver aqui na igreja, você está ouvindo os louvores, faça daquele louvor a sua oração. Use as tuas palavras. E depois eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Mas use as tuas palavras. E eu quero assim, desafiar você a fazer isso, porque você vai ver como você entra numa outra dimensão espiritual. Uma vez eu falei para o Senhor, né? Aconteceu isso e, queridos, eu já não me importava mais com nada. Sabe, é uma loucura, né? É assim, eu queria ficar ali. Eu não queria nem lembrar que tinha alguma coisa aqui por baixo, que eu estava na igreja, que eu tinha marido, que eu tinha filho, eu não queria nem saber. Eu estava em outro lugar. Eu estava, né? E eu perguntei para o Senhor por que eu estava sentindo aquilo. E Ele falou, você saiu do... Vamos dizer, Ele não falou isso, vou usar nessas palavras para entender. Você saiu do lugar raso, você subiu para outro lugar. Você subiu o rio. Então, para nós nos encontrarmos com o Senhor, espiritualmente, nós precisamos subir o rio, nós precisamos subir ao monte, nós precisamos subir. Mas nossos pés estão aqui, amém, queridos? E o que nós vamos fazer para tirar os nossos pés daqui? Louvor e adoração. Então, e você pode fazer isso em qualquer momento. Você pode fazer isso. Eu tenho experiências profundas com o Senhor dentro do carro. Serjão, a hora que vocês foram fazer aquele trabalho lá? Mais cedo? Eu tenho experiências profundas com o Senhor. Então, eu começo a adorar ao Senhor. Senhor, eu quero te adorar. E eu começo a falar palavras de adoração para Ele. Eu começo a falar palavras de adoração para Ele. Começo a falar palavras de adoração. E o ambiente do carro vai mudando. Não, mas é que daí os anjos ficam tudo, né? Sabe? Acho que o Senhor fala, libera uma meia dúzia lá em volta dela. Os anjos ficam. Vocês sabem que uma vez, eu acho que eu contei essa experiência aqui. Eu estava indo para Vila Mariana e adorando ao Senhor, estava tocando um louvor, mas eu entrei em adoração mesmo, né? E eu comecei a falar coisas para o Senhor, e eu ouvi uma gargalhada. Eu contei aqui? Contei, né? E eu ouvi uma gargalhada, e eu sabia que era o inimigo. Então, assim, nós mudamos a dimensão espiritual, mas nós precisamos viver isso, queridos. Amém? Eu estou ensinando você porque, se você ainda não sabe, né? Porque nós precisamos viver isso. Existe essa dimensão. Nós não precisamos ficar no natural. Existe. E daí, se você vive uma dimensão como essa, é mais fácil ser crente, queridos. Sabia? Se você vive uma dimensão como essa, é mais fácil você andar no Espírito. Porque você não está mais com os pés no chão. Então, se você olhar, né, se você observar, e eu separei umas coisas aqui, às vezes a nossa mente fica condicionada, quando a gente fala de louvor, fica condicionada aos louvores.
Quando a gente fala de sacrifício, de adoração, você fica condicionado a ofertas ao Senhor, não necessariamente em dinheiro. Em dinheiro também, mas não necessariamente em dinheiro, né? Mas quando a gente fala de adoração, então eu vou dar alguns exemplos só para... A Bíblia usa essa palavra. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, ele diz, eu e o menino subiremos e vamos adorar ao Senhor. O que eles iam fazer? Eles iam entregar algo ao Senhor, né? Então, quando Jesus nasceu, os reis magos, né? Vamos falar assim, né? Eles eram astrônomos, amém? Não astrólogos, tá bom, queridos? Astrólogos é de signo. Astrônomos é que estudam as estrelas e os astros, tá bom? Eles eram astrônomos, né? E daí esses reis magos, esses reis astrônomos, eles foram, porque uma estrela, né, direcionou onde Jesus ia nascer, e eles foram atrás da estrela, porque eles estudavam, né? Então eles foram, e daí eles foram lá adorar o menino Jesus, eles foram lá entregar as suas ofertas. Então, às vezes, nós condicionamos a adoração a isso. Mas não é isso também. Isso é uma outra, vamos dizer assim, é uma outra face, é um outro lado da moeda. Mas nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. O nosso espírito com o espírito do Senhor. Então, hoje, eu estou bem de olho no relógio, porque eu quero colocar um louvor no final, e eu queria que você se exercitasse nisso. Que você colocasse em prática isso. E eu vou ler alguns textos, e eu vou falar algumas coisas para te ajudar. E depois eu gostaria que você me contasse, não hoje, né? Depois eu gostaria, quando você começar a fazer disso uma prática, eu gostaria que você contasse as suas experiências para mim. Pastor, é verdade. Queridos, experimente chegar na igreja e começar a adorar ao Senhor. Começar a liberar palavras de adoração. Experimente chegar na igreja e começar a liberar palavras de louvor. Você vai ver o que você vai sentir. Você vai começar a subir o rio. E daí assim, né? Quem está do lado às vezes nem entende, né? Eu sei que às vezes o povo não me entende muito assim. Mas eu estou subindo o rio, queridos. Se tem alguém que eu quero encontrar é com ele. Eu estou subindo o rio. Então, eu coloquei alguns exemplos, né? Mas antes de entrar nos exemplos, eu queria que você abrisse em Isaías 29, 13. É para dizer que, assim, que isso é mais comum do que a gente acha. E não é nem maldade das pessoas. Isaías 29, 13, não é nem maldade, mas às vezes nós aprendemos assim, nós achamos que é assim, então a gente age assim, né? Então, Isaías 29, 13, diz assim, e você vai ver que esse texto, ele se repete lá em Mateus, no Novo Testamento. Isaías 29, 13, diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração, seu espírito, né, queridos? Mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotina. Então, o que o Senhor quer dizer com isso, né? Às vezes nós entramos aqui e nós temos uma tendência, queridos, de fazer o que é de rotina, né? Então, vai ter a abertura do culto, é claro que o culto tem que ter uma liturgia, é claro, né? Não vai virar uma bagunça a igreja. A Bíblia diz que tem que ter ordem, decência, isso tudo.
Mas por isso que às vezes você ouve os pastores falando, quem dirige este lugar é o Espírito. Porque nós não queremos entrar numa rotina que até o próprio Deus tem que pedir licença para quebrar. Você entende? Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós sabemos o horário que tem que acabar o culto, queridos. Quando a gente passa um pouco, é porque é direção do Espírito. A gente vai cortar o negócio no meio? Está lá o André orando. Nossa, numa adoração, ele está subindo o rio, nem consigo alcançar. Gente, acabou o culto, tchau. Corta, o menino despenca lá de cima. A gente tem que respeitar, né? A gente tem, se o Espírito está se movendo, a gente tem que respeitar. Você sabe que a Casa de Milagres é a mesma coisa, nós temos um horário, mesmo porque a gente quer que as pessoas estejam lá na semana que vem. Mas, às vezes, uma pessoa está passando por um problema, não, né? É claro, né? Assim, às vezes existem pessoas que sempre estão com problema e não pode tomar o tempo da célula para isso. Mas, às vezes, a pessoa, num dia lá, precisa de um desabafo. Você não vai, eu não posso falar, Thaís, para de falar, querida. Igual psicólogo, né? Deu 1 hora, tchau. Você tá no meio do negócio, deu horário, levanta, vamos acabar. Então, nós não podemos entrar nessa rotina. Você sabe que eu contei para vocês quando nós fomos para Marília, e nós voltamos antes, porque tinha o culto aqui, né? Olha, foi de Deus a gente voltar, viu? Porque tinha o culto da manhã, acho que o culto das 11 horas, das 10 horas, depois tinha uns 5 horas da tarde e tinha às 7 horas da noite. A informação que nos passaram na segunda-feira é que o culto das 10 horas da manhã não acabou. Não foi? Que o culto das 10 emendou com o culto das 5, o 5 emendou com o culto das 7, e daí pessoas tiveram que fechar a igreja e ir embora para suas casas, porque as pessoas estavam arrebatadas lá no chão. Ficaram arrebatadas lá no chão, de um dia para o outro. Você imagina se tem uma rotina? Então nós precisamos nos policiar, nós não podemos adorar e louvar ao Senhor só com vãs repetições. A palavra do Senhor não diz no Novo Testamento que nós não podemos com vãs repetições? Nós precisamos saber o que nós estamos falando, o nosso espírito precisa saber o que nós estamos falando. O que é que você está agradecendo? Então, às vezes o pastor ensina a orar, né? Então, queridos, é assim que se ora, né? Acho que ele não ensina mais, mas ele já ensinou muito, né? Ensinou minha mãe toda vez fala isso. Ai, meu Deus, que foi o Marinho que me ensinou a orar. Conto para todo mundo. Ai. Então é assim, ele fala: entra diante do Senhor, peça perdão pelos pecados, adore o Senhor, né? Aquela rotina. Mas você não pode fazer isso de uma forma mecânica. É como a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é um cerne, né? Assim, vai te dar uma direção, mas você... Quem falou? Exatamente, uma espinha dorsal. Assim, é só para você seguir. Mas quando você for orar, você vai acrescentar e desenvolver aquela oração de acordo com a tua vida. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, porque o Senhor sabe. Eu sou tentado nisso. Isso vocês já aprenderam, tá? Eu sou tentado nisso, eu sou tentado nisso. Dai-nos o pão, né? O pão de cada dia. Senhor, eu preciso da prosperidade que vem do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. Eu dependo do Senhor. Senhor, eu tenho feito a minha parte. Eu que sou jovem, né? Estou estudando, estou me preparando. Eu que já sou mais maduro. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu tenho trabalhado. Eu não como do pão da preguiça, como diz a sua palavra. Mas, Senhor, eu preciso da sua prosperidade. Senhor, abençoa os meus celeiros. Abençoa a minha vida, Senhor. Eu quero dar uma vida digna para minha esposa, para os meus filhos. Me abençoa, me prospera. Faz com que em tudo que eu coloque as mãos seja próspero, seja abençoado. Se você orar a oração do Pai Nosso, decorada e repetida, sem saber
sem dar vida, queridos, não vale de nada. Vira vãs repetições. Aquilo é ensinamento de como nós temos que orar. A nossa mente, ela precisa ser viva. Você vê, já aconteceu com você, já aconteceu comigo também. Às vezes que o pastor, às vezes tem mania de dar pegadinha na gente, fazer pegadinha, né? Amém, queridos? A gente, amém. Ele fala amém nada. Sabe por quê? Porque a nossa mente está em outro lugar. Isso não acontece só com você, acontece comigo, acontece com qualquer um. Mas nós precisamos nos exercitar a não estarmos sentados aqui apenas como rotina. A nós, queridos, eu vou me exercitando, né? Quando eu entro e vou caindo para esse lado aqui, porque é para esse lado que eu entro, e eu chego aqui, eu já vou falando para o Senhor. Senhor, eu estou aqui para adorar ao Senhor. Eu quero prestar meu culto de adoração ao Senhor. Por isso que chama culto. Nós viemos aqui para cultuar. Você tem cultuado? Às vezes, queridos, a gente chega na igreja e a gente quer cultuar nada, a gente quer receber. Não é verdade? Eu sou a pior pessoa do mundo se eu fizer isso, você é a pior pessoa do mundo? Não, não somos. Mas nós precisamos crescer. Amém? Se nós quisermos subir o rio, nós precisamos crescer. Nós precisamos saber que quando a gente passa por essa porta aqui, nós viemos cultuar ao Senhor. Então, como que nós vamos prestar culto? Você vai falar com as tuas palavras. Você vai agradecer. Você sabe que a Esther é meio reclamona, né? Reclama, fica emburrada, ai meu Deus do céu. Eu que tenho outro temperamento, né? O Luca, que tem outro temperamento, o pastor, assim, é difícil, né? Porque é muito diferente, né? Às vezes fica brava e cruza o braço, tá? Daqui a pouco eu levo bronca, Quando chegar em casa, eu tenho uma conversa muito séria com você, viu, mãe? Ai, gente, ela vive tendo conversa séria comigo. Mas eu percebi que eu preciso ensinar para ela a gratidão. Eu falei, eu vou ensinar para ela a gratidão. Porque quando a pessoa fica muito ranzinza, está faltando gratidão, queridos. Não é verdade? Porque nós precisamos olhar as coisas boas. Por que tem crente que só murmura? Porque é ingrato. As coisas ruins acontecem? Acontecem. Mas e as coisas boas? Você tem louvado o Senhor pelas coisas boas? Nós temos que louvar. E eu já falei para o Senhor, falei assim, essa semana eu pego eles. E eu vou começar, vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer e ensinar. Pela saúde, pela casa que tem, ensinar a ter gratidão. Isso começa a virar um exercício, você entende, queridos? Eu vou fazer isso com uma criança, mas será que talvez você não precise disso? Será que não é momento de você começar a louvar ao Senhor? Talvez hoje você descubra que você não tem o hábito de louvar ao Senhor. Talvez hoje você descubra que você não tem o hábito de adorar ao Senhor. Para nós que somos homens e mulheres espirituais, isso tem que ser um hábito nas nossas vidas. Adorar e louvar desta forma que eu estou falando, tem que ser um hábito diário nosso. Diário. Então eu queria que você abrisse alguns textos, né? Queria que você abrisse, e a gente vai falar um pouquinho eu vou ler alguns textos a respeito de adoração. Não vou ler muitos não, por causa do horário. Mas 1 Crônicas, então vai lá para trás, 1 Crônicas, depois de Reis, 1 Crônicas 16, 29. Alguém está com uma King James aí ou não? Tem alguém que está com King James? Não, eu queria... dá uma olhadinha em Cântico dos Cânticos na sua Bíblia, Pedrinho. Vê se na frente de cada versículo tem discriminado se é o noivo ou a noiva, que na minha Bíblia não tem.
Então, enquanto o Pedrinho olha isso, a gente vai ler 1 Crônicas, tá? 1 Crônicas 16, 29. Olha a orientação. Tributai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante a Ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, a Bíblia, ela nos ensina o que nós temos que fazer. Então, muitas vezes nós prestamos um culto ao Senhor que não é culto. Tem, Pedrinho? E lá tem depois o amado declara amada? Não. Tem? Então, depois, na hora certa, eu vou pedir emprestado para você. Então, a Bíblia diz que nós temos que fazer isso. Que nós temos que bendizer ao Senhor. Olha, tributai ao Senhor, glória ao seu nome. Nós temos que glorificar o nome do Senhor. Nós temos que exaltar o Senhor. Um pouquinho para frente, Neemias é depois de Esdras, é aí pertinho de onde você estava. É antes de Esther. Neemias 9:6. Neemias 9:6. Só tu és, Senhor. Só tu és, Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há. Tu os conservas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Por que eu estou lendo esses versículos? Para ajudar você a adorar. Você sabe que às vezes nós não sabemos, queridos. Quando eu me converti, recém-convertida, eu ia para as vigílias na minha igreja, na igreja do pastor Salatiel. E as igrejas lá começavam meia-noite e acabavam 6 horas da manhã. E tinha alguns louvores, uma palavra de 15, 20 minutos e o resto só oração. Como que um recém-convertido fica 5 horas orando? Sabe o que eu fazia? Ai, gente, eu dei trabalho, hein? O meu pastor, ele orava com a cara na parede, né? Ele orava assim. Eu sentava aqui, ó. Ficava orando toda a oração dele, ficava ouvindo toda a oração dele. Aí ele levantava, ia para lá, e eu ia atrás dele. Aí sentava. Eu precisava aprender a orar, não sabia? E eu aprendi a orar, de ouvir ele orar. E era uma oração genuína, era do coração dele, mas eu aprendi as coisas que se falavam para o Senhor. Eu me lembro um dia que ele falou assim, eu fiquei tão, olha, queridos, eu vi muitas coisas naquela noite, horas de oração, né? Mas assim, eu voltei com aquilo na cabeça, eu nunca mais esqueci. Faz quase 20 anos, eu me lembro que ele disse assim, Senhor, mas assim, com a voz cheia de paixão, cheia de vida, não era vãs repetições. Senhor, o que eu posso dizer ao Senhor? O que eu posso, Senhor, dizer ao Senhor? E eu estava entendendo, né? Aí eu fiquei viajando, nossa, porque o Senhor é tão grande, né? Ele é tão maravilhoso, Ele é tão, e eu fiquei viajando naquela frase que ele disse. Então eu estou lendo esses versículos e depois eu vou falar de outras coisas, que é para te dar, se você não souber, por isso que nós temos que conhecer a palavra, queridos. A palavra vai nos ensinar, amém? Eu coloquei na ordem para ficar fácil para você, Salmos 29. Salmos 29. Olha, muito parecido com o que nós acabamos de ler em Neemias. 29:2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, mais uma vez, que é para isso ficar inculcado na sua mente. Você tem feito isso? Você tem glorificado o nome dele? Existe algum momento do seu dia ou nos seus cultos que você presta esse culto? Que você adora?
que você dá honra ao nome dele, para quem realmente ele é. Salmos 95, 6. Salmos 95, 6. Noventa e cinco, 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamo-nos diante dele, do Senhor que nos criou, pois ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Ai, coisa linda. Você fala isso, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sou ovelha do teu pasto. Porque eu levo o teu nome, querido, nós levamos o nome do Senhor. Eu solteira, eu era Silvia Rodrigues Petropaulo. Casada, eu sou Silvia Petropaulo Marinho. Mas depois que eu entrei para a família do Senhor, eu faço parte do povo de Deus. Eu tenho o nome dele no meu nome. Você tem o nome dele do seu nome, no seu nome. E você agradece por isso? Então, queridos, nós precisamos adorar. Então, se você o livro de Salmos, você sabe que antigamente as pessoas tinham muito hábito de ler Salmos. Não é verdade? Porque o livro de Salmos, ele vai te ensinar a orar, vai te ensinar a louvar e vai te ensinar a adorar. Se você olhar o livro de Salmos, são orações cantadas. São adorações cantadas. São louvores cantados. O livro de Salmo, ele vai te ensinar. Você vê que às vezes o pastor Marinho abre o culto com salmo, na maioria das vezes, ele abre com salmos. Porque é adoração, porque é louvor. Então, se te falta palavras, se você ainda não sabe, talvez, palavras, aprenda no livro de Salmos. Então, falamos um pouco de adoração, aí eu queria falar um pouquinho de louvor. Então, volta para Salmos, a gente está em Salmos, tá? Salmos 49, 8. Salmos 49, 8. Olha como eu sou boazinha, hein? Peguei na sequência, que é para não fazer ninguém sofrer. Salmos 49, 8. E daí vai falar de louvor, tá? Vai falar dos feitos. Ai, que lindo. Vamos ler o 7 e o 8. Ninguém pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Você tem o hábito de agradecer ao Senhor pela sua salvação? Sabe, queridos, hoje no nosso mundo cristão, parece que a gente não dá muita bola para a salvação. Não é verdade? Não, é verdade ou não é? A gente não dá muita bola, não. Não parece muita coisa. Queridos, mas os sinais estão acontecendo. Vocês estão vendo que os sinais estão acontecendo? Os sinais estão acontecendo. Nós temos que glorificar ao Senhor, nós temos que louvar ao Senhor, porque nós estamos salvos disso. Serão dias de tormento. Serão dias que a Bíblia diz que as pessoas vão pedir a morte para si. A Bíblia diz, ai daquelas que estiverem grávidas, ai daquelas que estiverem com os bebês no colo. Você imagine as coisas que vão acontecer, queridos. E se nós formos uma igreja vencedora, se nós formos uma igreja que subimos o rio de Deus, nós não vamos passar por isso, amém? Nós não vamos passar por isso. Nós não precisamos passar por isso. Então, vá aí para Salmos 138, verso 1. Então vai falar, eu te louvarei, Salmo 138, 1. Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Então vai um pouco para frente, Salmo 148, 2.
Olha, que nós não vamos ler inteiro, nós não temos tempo, mas depois eu gostaria que você lesse esse Salmo 148. Vou ler só alguns versículos. Do 1. Louvai ao Senhor, desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os anjos, louvai-o todos os seus exércitos celestiais, louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e águas que estão sobre os céus, louvai o nome do Senhor, pois mandou ele e logo foram criados. E daí ele vai falando que tudo é para louvá-lo. E nós estamos louvando? Nós estamos louvando os seus grandes feitos. Se você ler os Salmos de Davi, ele fala: eu falarei das tuas maravilhas. Eu cantarei e contarei. Ai, mas esse Davi, né? É por isso que o Senhor ficava derretido por ele, né? Eu contarei e cantarei as tuas maravilhas. Era louvor, queridos. Ele estava dizendo: eu vou louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. É reconhecimento, é gratidão. A pessoa reconhece que é o Senhor. Reconhece que é o Senhor que tem feito. Então, Provérbios, aí para frente, né? Provérbios 12. Provérbios 12. Verso 8. Olha que interessante, né, esse texto. Provérbios 12, 8. Segundo o seu entendimento, seja louvado o homem, mas o perverso de coração estará em desprezo. Então aqui está falando, né? Esse louvor do homem não é louvor de adoração, né? Que o homem terá honra de acordo com o entendimento dele, né? Está dizendo que o homem terá honra de acordo com o entendimento dele. Mas por que eu escolhi esse versículo? De acordo com o meu entendimento, de acordo com o seu entendimento, nós vamos adorar ao Senhor. De acordo com o meu entendimento, de acordo com o seu entendimento, nós vamos louvar ao Senhor. Tem aquele versículo, eu não me lembro agora o endereço, que fala que nós temos que adorar ao Senhor com o nosso espírito, alma e entendimento. Tem um outro que inclui com toda a nossa força. É a minha força, é a sua força, é o meu entendimento, é o seu entendimento. A palavra do Senhor fala que se nós tivermos que nos orgulharmos de alguma coisa, que é essa honra ao homem aí que está falando, se nós temos que nos orgulhar de alguma coisa, de sabermos a respeito de alguma coisa, é de conhecermos ao Senhor. Então, talvez eu esteja falando isso, né, e talvez você, para alguns aqui, seja comum, mas eu estou finalizando já para a gente conseguir fazer a parte prática, mas, queridos, por favor, quando nós formos fazer essa parte prática, eu gostaria que você se avaliasse, se você tem dificuldade para isso ou não. Então, talvez na hora que nós formos fazer a parte prática, você perceba que te falta palavras para adorar. Quando nós formos fazer a parte prática, talvez você perceba que te falta palavras para louvar. E é dessa condição que eu gostaria que você saísse. Que você percebesse a sua condição, né, a condição do seu louvor, a condição da sua adoração, para que você buscasse outros níveis espirituais. Pedrinho, empresta a sua Bíblia para mim, querido, para a gente finalizar. Aí, abra aí o último versículo, Provérbios 31. Ó. Provérbios 31, 31. Ui. Tem? Que é isso, minha gente? Tem, Pedrinho? Tá bom, obrigada. Provérbios 31, 31.
Ah, não, não, esse texto não cabe, queridos, nem está falando da... Não, esse texto não cabe. Está falando de nós, mulheres, mulheres sábias e virtuosas. Amém. Então, eu não sei se você sabe, né? Mas, não, eu acredito que você saiba, mas eu vou falar. Você sabe que Cântico dos Cânticos ou Cantares é o livro que fala do amor e relacionamento entre Jesus e a igreja. E eu sei que na maioria das Bíblias não explica isso, né? Quando é o noivo que está falando e quando é a noiva que está falando. Tanto é que, assim, não tem um monte de músicas, quer ver, que fala da Rosa de Saron? Quem que é a Rosa de Saron que nós aprendemos? Jesus. Mas não é. Quando a Bíblia fala aqui em Cântico dos Cânticos a respeito de Rosa de Saron, está falando da igreja, não está falando de Jesus. Mas isso não tem problema, tá bom, querido? Você não vai deixar de ouvir a música só porque está falando Rosa de Saron, lírio dos vales. Tá tudo bem, pode cantar. Tá? Mas é só para você saber. Então, por exemplo, em Cântico dos Cânticos, se você quiser abrir, 2 minutinhos, só para você entender. O verso 2, até o capítulo 1, do verso 2 até o 4, quem está falando é a noiva, é a igreja. O verso 5, na verdade o 4c, quem está falando é o noivo. No verso 7, quem está falando é a noiva. No verso 8, 9, 10, quem está falando é o noivo. E nesse texto de Cantares, vai ensinar como o Senhor espera que nós nos declaremos. Com palavras de amor, com palavras de adoração. Queridos, tem um livro inteiro falando sobre isso. Será que nós podemos viver sem essa prática? Se tem um livro inteiro falando sobre isso? Se você procurar lá na internet, né? Porque se você for da minha turma, você vai querer saber o que é noivo, o que é noiva. Mas a King James tem, eu não sei se a Plenitude tem, eu não me lembro. A Bíblia Plenitude, eu não me lembro se tem, a Thompson não tem. Mas se você procurar lá no Google, vai falar, e você vai ver as palavras da noiva para o noivo. Um livro inteiro nos ensinando como adorar ao noivo. Um livro inteiro nos ensinando como louvar o noivo. Isso precisa ser uma prática nas nossas vidas, amém, queridos? Nós precisamos subir o rio. Eu queria que a Lari colocasse o louvor, eu queria que você ficasse em pé. Queridos, é assim, ó. Fala baixinho. O seu vizinho não precisa escutar, porque senão você fica com vergonha do vizinho, aí você não faz nada. Fala baixinho, mas fale. Então, nesse louvor, você vai ver que é um louvor que vai falar sobre adoração e sobre louvor. Então, eu queria que nós temos 5 minutos, nós vamos terminar, o tempo da música, se eu ver que passar, eu peço para parar. Mas eu gostaria que você fizesse esse exercício. Pode apagar as luzinhas aí do lado, por favor? Eu queria que você fizesse esse exercício. E que você se avaliasse se isso é fácil para você. Ou se você tem dificuldade com isso. É claro, queridos, que nem todo dia você vai conseguir fazer. Às vezes nós estamos tão, né, por coisas da vida, nós estamos tão entristecidos, nós estamos com tantos problemas, que às vezes a nossa mente não nos obedece, embora devesse. Mas eu estou dizendo para você que talvez não seja todas as vezes que você consiga fazer isso. Mas eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar essa prática espiritual. Você tem que treinar essa prática espiritual. Nós temos que subir o rio. Amém, queridos? Subir o rio. Pode colocar, Lari. Aleluia.
Oh, axaralamanaia, show, axaralamanaia. Não se prenda na música, amém, querido?
Senhor, nos levantar, Senhor, e estarmos, Senhor, diante do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada palavra, Senhor, revelada. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, que nos conduz, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas Tuas revelações, Senhor. Quem somos nós? Quem somos nós, Senhor, para que o Senhor se importe conosco? Nós queremos Te exaltar, Senhor. Exaltado seja o Seu nome, Senhor, engrandecido seja o Seu nome, Senhor. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, Te exaltamos, Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor. Senhor, quebranta, Senhor, o nosso coração, quebranta, Senhor, o nosso espírito, Senhor, para que nós possamos Te adorar, Senhor, na beleza da Sua santidade, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta manhã, obrigada por essas vidas, Senhor. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, a fazer desta prática, Senhor, algo para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos Te adorar, Senhor, como ensina, Senhor, a Tua palavra. Que nós possamos Te louvar, Senhor, como ensina a Sua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém.